Brasil República, República Oligárquica, continuação. Gente, na aula anterior começamos a falar da República Oligárquica, também conhecida, antigamente se falava, né? República do Café com Leite, né? Por que a República do Café com Leite? Porque os dois estados, os dois maiores estados produtores de café do Brasil, São Paulo e Minas Gerais, se revezaram na presidência da República, né? Bem, gente, café com leite, República do Café com Leite é um termo ultrapassado e ele é equivocado, porque antigamente se explicava assim, é porque em São Paulo se produzia muito café e Minas Gerais produzia muito leite, aí ficou café com leite. Mas na verdade não, na verdade os dois estados produziam café, bastante café. O café era o principal produto da economia brasileira, era um produto de exportação. E também tinha o Rio de Janeiro, tá? Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais são os estados mais produtores, maiores produtores de café, e as elites cafeicultoras, os fazendeiros de café dentro desses estados, são os homens mais poderosos do país. Economicamente, são donos de muitas terras, grandes propriedades de terras, latifúndios escravocratas, ou seja, com mão de obra escrava. Esses caras, além de serem os caras mais poderosos economicamente do Brasil, eles também são os caras mais poderosos politicamente do Brasil, uma vez que eles estão nas presidências, eles são os governadores dos seus respectivos estados, governadores de outros estados que não São Paulo, Minas Gerais e Rio, muitas vezes estão aliados a esses cafeicultores aí desses estados. E também eles têm senadores, deputados, e as suas famílias vão formando alianças, elas vão promovendo o casamento entre eles, vai se formando uma grande elite do país, tá? Bem, gente, esses cafeicultores, eles tomaram o poder depois do governo Deodoro da Fonseca, que foi o segundo governo militar. A gente falou disso na aula passada, que a República começou com um golpe militar promovido ali pelo Deodoro da Fonseca, foi um fracasso economicamente. Depois a gente teve a renúncia do Deodoro e a ascensão do Floriano Peixoto, que também enfrentou várias revoltas, a revolta da Armada, a Revolução Federalista, né? E o Brasil entrou numa grande crise política e também econômica. Lembrando que a economia do país era, desde 1850, cafeicultora, tá? O café era o carro-chave, o carro-chefe da economia brasileira, tá? E esses cafeicultores aí, uma vez que deixaram de apoiar Dom Pedro II, agora vão passar a apoiar candidatos, presidentes, governadores, senadores, deputados ligados aos seus interesses, aos interesses da oligarquia, né? O governo de poucos privilegiados. E a gente viu que essa política dos governadores, a política do café com leite, o coronelismo, são todos recursos, mecanismos, esquemas bem organizados e bem estruturados para garantir essa alternância de poder entre essas elites paulistas e mineiras aí até 1930, né? Portanto, mais de 30 anos, né? E esse esquema que acontece no plano político, né, através do coronelismo no nível municipal e da política dos governadores no nível estadual e federal, onde os governadores apoiam o presidente apoia os governadores apoiam, estimulam a manipulação por parte dos coronéis a nível municipal para garantir esse poder e essa alternância. Se tem um esquema no plano político, que é esse esquema todo, também tem um esquema no plano econômico, né? E esse esquema no plano econômico visa o seguinte: garantir que o Brasil continue sendo um país agroexportador cafeicultor, tá? Ou seja, estamos aqui na primeira linha. Café é o principal produto da economia brasileira e, portanto, a economia brasileira é agroexportadora.
ou seja, um único produto voltado para a exportação, para o mercado externo. Ué, quem é que consome café no mundo e por que consome café no mundo? O café é um estimulante. O café é um estimulante poderoso e o mundo do século XIX, começo do século XX, é um mundo que está se industrializando, está em forte processo de industrialização. A Inglaterra já está se industrializada, a França está industrializando-se, a Alemanha está industrializando-se e os Estados Unidos estão se industrializando. E industrializar significa acelerar o ritmo do trabalho, significa acelerar o ritmo da produção, significa acelerar o ritmo dos trabalhadores, significa ampliar a carga horária de trabalho e motores, ferrovias, tudo incrivelmente mais veloz. Então o mundo industrial é muito mais veloz do que o mundo rural e para ter velocidade é preciso ter estimulantes. E o café funciona, né, como um estimulante, ele acelera um pouco os batimentos e isso torna tudo um pouco mais rápido, mais acelerado. Então o café vai ser amplamente consumido e o Brasil é o principal produtor de café, né? E as elites cafeicultoras querem que o Brasil permaneça com essa função econômica no mundo, né? E para que isso aconteça, as elites de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais vão se encontrar em 1906 na cidade de Taubaté, uma cidade aqui no Vale do Paraíba, e esse encontro é chamado de Convênio de Taubaté. E nesse Convênio de Taubaté, as elites cafeicultoras vão definir os seus planos de valorização desse produto, de preservação desse produto e manutenção dos preços e da economia a partir dos seus próprios interesses, né? Então, vamos dar uma olhada no que foi esse convênio, né? Ele, então, foi um plano de valorização do café e tinha como objetivo controlar a produção e manter os preços estáveis desse produto. E aí tem uma lei da economia básica para a gente entender, gente. Quanto mais você produz um produto, o preço dele vai aumentar ou vai diminuir? Imagine só, você é um fazendeiro de café. Se você produzir muito café, quanto mais você produzir, o que vai acontecer com o preço do seu produto no mercado? Se tem mais gente produzindo café, se tem mais gente produzindo, fabricando e colocando no mercado à venda. Pela lei da oferta e da procura, o preço ele tende a subir ou diminuir. Se tem concorrência, se tem, né, o preço do produto ele tende a diminuir. Tá? Então, quanto mais você produz no mundo industrial, no mundo do capitalismo, é assim. Quanto mais você produz em larga escala um objeto, o preço dele tende a diminuir no mercado, né? Então, controlar a produção é um mecanismo definido ali pelo Convênio de Taubaté para garantir a estabilidade do preço. Ou seja, é interessante que tenha que o preço não se altere muito para garantir o lucro dos proprietários, garantir a produção nas próximas safras, garantir um controle do número de trabalhadores, tá? Então, definir a estabilidade dos preços controlando a produção. Então, quanto vai produzir, em quantidade X, quantas mudas, quantos trabalhadores vai precisar em cada fazenda. A segunda coisa que vai ser definida nesse convênio de Taubaté também vai ser um incentivo ao consumo interno. Então, é interessante que o café seja consumido externamente e também internamente, tornar um grande produto nacional, né? E aí vem aquelas propagandas lá no seu cafezinho, quando você compra ele, vem lá, né? Produto tradicional na fazenda tal, desde 1800 e tanto, né? Preparado com tanto carinho, amor, né? Tudo bem que é mão de obra escrava inicialmente, né? Mas depois com mão de obra salariada, imigrante, né? Então tem toda essa valorização aí do café. E a ideia era tornar, essas elites queriam que o Brasil fosse o
celeiro do mundo, né? Um país agrário fornecedor de alimentos e, no caso aqui, somente o café, tá? E aí, a ideia era manter esse preço estável e caso, né, houvesse alguma crise internacional, aí entra o problema, né? Porque o Brasil ele é produtor de café e exporta café. Imagine se acontece uma guerra no plano internacional, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial, né? Tá lá então a Alemanha, a Inglaterra, a França em guerra, toda a economia desses países voltadas para a indústria bélica. Qual vai ser a primeira coisa que eles vão cortar no orçamento? A sobremesa, né, gente? É o cafezinho. Então, esse é o problema de um país ficar dependente apenas de um produto. Se ele fica dependente somente do café, ele fica muito frágil, muito suscetível às transformações no plano internacional, às instabilidades no plano internacional. Então, por exemplo, vai ter a Primeira Guerra, o Brasil vai entrar em prejuízo econômico, né? Porque aí o café não vai ser comprado por todo mundo mais não. E aí, o que, que acontece com os fazendeiros? Eles estão lá produzindo café, de repente eles estão produzindo café e o café não é vendido. E aí, o que, que você faz com a sua produção em excesso aí? Se você diminuir a produção, você vai ter que demitir funcionário, você vai ter que demitir trabalhador, você vai ter que... as suas terras vão ficar improdutivas, né? Porque aí você vai ter que... uma parte do solo não vai ser utilizado mais. E aí você começa a ficar com prejuízo, né? Aí a fazenda começa a falir, vai para o brejo. E como é que faz para evitar isso, né? Nesse convênio aí, as elites cafeicultoras falaram o seguinte, ó, já que a gente agora está na presidência, no governo, vamos fazer o seguinte, toda vez que der algum pepino lá fora e a gente produzir café e não conseguir vender, o governo ele pode comprar esse excedente. Ué, como assim o governo compra excedente? Exato. O governo, na verdade, ele vai atuar como um fiador. Ele, se a gente produzir café em excesso, o governo compra esse café e estoca o café. Ué, mas vai comprar com qual dinheiro? Ué, vai comprar com o dinheiro público. O dinheiro público da economia brasileira. A mão de obra de todos os trabalhadores, de todos os estados, desde o cara do Amapá até o cara do Rio Grande do Sul, o cara do Paraná, o cara da Bahia, o cara lá do Pará, o cara lá de Goiânia, né? Todos esses estados estão contribuindo para o orçamento da federação. Então, em um momento de crise, aí o governo compra com o dinheiro do país inteiro e compra o café produzido aqui em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Não é fácil. E assim funcionou em alguns momentos, tá, gente? Toda vez que acontecia um imprevisto internacional e o produto excedente, o café era produzido em excesso, não conseguia ser vendido, o governo brasileiro contraía empréstimos no exterior, né, utilizava os seus próprios recursos e ainda contraía empréstimos no exterior para comprar esse café e deixar ele estocado para que quando a situação internacional se normalizasse, ele então passasse a vender o café. O que na prática não acontecia, porque o café estragava antes, né? E aí, uma vez que o café estraga, o que tem que fazer com ele? O governo, como uma consequência negativa, né? Ele é obrigado a queimar o café ou jogar no rio, jogar no mar, esse excedente. Tudo isso para quê? Né? Então, para que tudo isso? Tudo isso para garantir o lucro dos cafeicultores, a produção estável dos cafeicultores, a garantia das propriedades e dos trabalhadores das fazendas estarem estáveis, salvos, né? E aí os cafeicultores estão com o bolso salvo, estão com o seu lucro salvo e
as perdas vão ser todas compartilhadas pelo Brasil inteiro. Né? É isso que a gente chama aqui, ó, nessa última frase, de privatização do lucro e socialização das perdas. Né? Então, na prática, significa que o governo interfere na economia. Olha só, o governo ele interfere na economia uma vez que ele compra, né? Na verdade, ele é o fiador, né? Ele é um avalista. Ele compra o excedente do café em momentos de crise econômica para depois ele queimá-lo, né? Posteriormente ele é obrigado a queimá-lo. Então aí o governo ele está salvando o lucro dos cafeicultores, utilizando-se dos recursos de todo mundo, de todos os brasileiros, inclusive contraindo empréstimos internacionais, tá? Então na prática é isso, o convênio de Taubaté é um plano das elites cafeicultoras de manter o seu produto estável, valorizar o café, valorizar os seus preços, garantir o lucro dos cafeicultores e socializar as perdas. Tá? Então esse foi o convênio de Taubaté, que funcionou, esse esquema funcionou até 1930 com Getúlio Vargas. E aí Getúlio Vargas vai abalar fortemente esse esquema das oligarquias paulistas, mineiras e cariocas, e é por isso que muita gente em São Paulo, especialmente em São Paulo, vai ter muito ódio do Getúlio Vargas, né? A única cidade que não tem nenhuma avenida chamada Getúlio Vargas, inclusive. Mas isso é assunto para a próxima aula, ok? É isso aí, um abraço, gente.